Vamos lá. Questão 81. O DNS é um esquema de gerenciamento de nomes não hierárquico e distribuído. Certo ou errado? Por quê? Hierárquico e distribuído. Não está errado. Entende o que significa isso? Assim, o importante é decorar mesmo, porque isso cai direto. É hierárquico e distribuído. Agora, para tentar entender um pouquinho melhor, imagina o seguinte. No teu computador, você já digitou o endereço arigato.co.jp? JP é da onde, gente? Japão. Como essa é uma página que eu nunca entrei, o meu computador não tem isso em cache. Ele vai ter que fazer o quê? Requisitar via DNS. Aí, o DNS não vai saber esse endereço do Japão. Ele vai te dizer que o JP, ele vai te dizer o endereço do JP. Aí você vai perguntar para o JP. Aí o JP vai dizer o endereço do .co.jp. Na verdade, é assim, o teu DNS provavelmente não vai saber. Aí o teu DNS vai perguntar para quem? Para o JP. Aí o JP vai dizer o endereço do .co.jp. Aí ele vai perguntar para o .co.jp aonde está o quê? No arigato.co.jp. Eu preciso que vocês entendam que o domínio tem uma hierarquia. Esse sufixo JP é o quê? Japão. Depois .co.jp é o comércio no Japão. Depois arigato.co.jp. Ele é hierárquico e o DNS é distribuído porque quando eu crio um domínio, esse domínio é registrado em vários servidores DNS globais que vão se atualizando, né, com o tempo. Beleza? Hierárquico, o não está errado. Eu tenho hierarquia no nome de domínio. Legal? Próximo. 82. Fala aí se está certo ou errado. Na estrutura hierárquica de funcionamento do DNS, ao receber uma requisição para resolução de nome, o servidor local de nomes DNS verifica se o nome está em cache. Se ele já tiver, ele responde. Caso contrário, ele vai procurar se está no banco de dados. Se encontrar, retorna o IP correspondente. Caso contrário, o DNS local repassa a consulta a um DNS de nível quê? Mais alto, para poder requisitar. Então, isso está correto, a questão 82 está certa. 83. Ataque de envenenamento de cache a servidores DNS. O que é isso? É um ataque chamado farming. Esse ataque farming já caiu nas provas do PRF 2008, já caiu em prova velha. Como é que é esse ataque? Imagina lá, o DNS, ele tem de um lado a URL e do outro lado o IP. Então ele tem lá www.bradesco.com.br. Exemplo, o Bradesco é 200, 1, 2, 3. O que o hacker faz? Ele altera isso daqui para 171, 171. A pessoa digita certinho, mas na hora de direcionar, ele direciona para um site clonado, para um site fraudulento. Não vai ter o certificado digital, não vai ter o cadeadinho, mas se o cara não tiver atenção, ele vai inserir os dados e vai ser vítima de um golpe. Então essa técnica é uma técnica de phishing, é uma técnica de fraude para a obtenção de dados, para quê? Para golpes financeiros. O que ele chama de envenenar o DNS? Alterar o DNS. Imagina, a minha máquina tem um DNS local, se não encontrar o IP, o endereço, ela pergunta para o DNS do meu roteador, exemplo. Aí, eu enveneno o DNS do roteador e troco o IP do Bradesco. Quem entrar no Bradesco dessa rede, vai entrar no site clonado. Se eu envenenar o DNS da TIM, aí todo mundo da TIM vai entrar no site o quê? Clonado. Estão conseguindo entender? O DNS é hierárquico. Quanto maior a hierarquia que eu alterar o DNS,
maior o comprometimento das máquinas que vão ser afetadas. Foi? Então, vê se a 83 está certo. Um ataque de envenenamento de cache a servidores DNS pode fornecer informação errada a um usuário que realizará a consulta enquanto o servidor estiver sob ataque. Certo ou errado? Certo. Tem uma questão do CESP, cara, que é muito capciosa. Vocês vão olhar, provavelmente vocês vão fazer e vão ficar estressados. Porque a questão explica direitinho, mas coloca o browser. A questão, ela fala assim, o farming é um tipo de ataque de envenenamento onde o browser possui a modificação do IP, ao digitar a página vai para uma clonada. Qual o erro? Não é o browser, é o DNS que é alterado. Entenderam? Próxima. 83 está certo, vamos para 84. O DNS utiliza a porta 53? O DP é a exceção, DNS e DHCP, né? 85. A URL, que é o endereço de um recurso na rede, é um identificador de endereço utilizado pelos diversos hospedeiros de páginas na internet. Vários hospedeiros de página podem ter a mesma URL. Certo ou errado? Errado. Cada recurso tem que ter uma URL o quê? Diferente. Então, cada site que eu for acessar vai ter que ter um URL diferente. Cada apostila que eu for acessar, cada arquivo que eu for acessar, vai ter que ter um URL diferente. Eu posso ter URLs diferentes me levando ao mesmo computador? Eu posso ter URLs diferentes me levando ao mesmo recurso? Sim ou não? Eu posso ter sejures.com.br, sejures.com, sejures.net.br. Eu posso pagar vários domínios e apontar para o mesmo site. O que eu não posso é ter um domínio me levando para dois sites. Legal? A URL me leva para o endereço o quê? Exclusivo. Eu posso ter várias URLs me levando para o mesmo endereço. Eu não posso ter uma URL me levando para dois lugares. Foi? 86. Caso existisse ftp://www.cesp.nb.br/default.htm interrogação vacão igual a 1. Essa URL é válida? Sim ou não? O URL pode começar com FTP? Cara, qual é a sintaxe da URL? Protocolo, domínio, porta, /caminho, /recurso. Protocolo ou esquema. Aqui, a gente admite o HTTP, o que mais? HTTPS, o que mais? FTP, Mail to e File. Esses são os protocolos admitidos aqui. Domínio vai ser o nome do computador lá, renatodacosta.com.br, sejures.com.br. A porta é opcional, né? Pode aparecer ou não. Se vier HTTP, a porta é o quê? 80. HTTPS, a porta é 443 e é possível uma porta específica. Caminho seria o diretório e arquivo, o recurso é o arquivo que eu estou acessando. Poderia ser uma apostila e aparecer aqui um ponto PDF da vida. Ok? O que é essa interrogação? A interrogação é usada para separar um parâmetro, alguma coisa que eu estou passando para o site. O que vem depois da interrogação não interessa, e pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer símbolo, numeração, qualquer porra. Até a interrogação é o URL, depois é um parâmetro. Beleza? Então a 86 está errada. Por quê? Caso existisse, essa URL não poderia ser aberta? Poderia. Os navegadores suportam HTTP, HTTPS, FTP, File e Mail to. Ok? 87.
Vocês vão fazer até a 90. A 90 é da última prova da Polícia Rodoviária. Vamos lá. Da 87 a 90, rapidinho. 87. Uma URL contém o nome do protocolo usado para transmitir a informação ou arquivo. Tá certo? Qual o objetivo do HTTP? Acessar páginas. Acessar páginas seguras. Transferir arquivos. O mail-to é usado quando você clica no e-mail dentro de uma página. Normalmente ele te abre a janela para digitar o e-mail. E o file é para acessar arquivos locais. Se você digitar C2 ele coloca lá C2 e aí utiliza o protocolo file para acessar o disco rígido, para acessar um arquivo local. Então, voltando. Me perdi. O URL contém o nome do protocolo usado para transmitir a informação ao arquivo e informações de localização da máquina onde esteja armazenada. O que seriam informações de localização? O domínio, o IP, o caminho. Então, a 87 está certa. A 88 parece repetida, não é não? Parece que a 86, né? Mas não é não. A URL FTP // intranet é um exemplo de endereço eletrônico não factível? Certo ou errado? Porque é factível. Legal? O não factível está errado. É factível. O que é factível? É uma coisa que pode se tornar fato, é possível. Visto que o protocolo FTP não é empregado em intranet. Por que está errado? Tudo que eu posso usar na internet, eu posso usar na intranet. Então a questão 88 está errada. 89. Uma das técnicas de phishing, que é o pesca trouxa lá, teu nome está no Serasa, clica aqui. São todos golpes, né? Consiste em envenenar cache de servidores DNS. Existe isso? Sim ou não? É o tal do farming, que é um tipo de golpe, é um tipo de phishing. Fornecendo assim URLs falsas aos usuários que consultam esse servidor DNS e apontando para servidores diferentes do original. Certo ou errado? 90. Agora é da Polícia Rodoviária. Vê se consegue me dar o gabarito aí, com certeza. Certo ou errado? Vê se vocês conseguem entender a 90. As versões mais modernas dos navegadores reconhecem e suportam em sua instalação padrão endereço. Quando eu digito o endereço no navegador, o endereço pode ter o quê? Protocolo. Então, suporta os protocolos FTP, suporta? SMTP? SMTP quem suporta é o Outlook, o Thunderbird. Então a questão já está errada. E NNTP? Errado também. NNTP quem suporta é o Outlook, é um outro programa. Aí tu vai perguntar assim, e o que é o NNTP? Por que eu não aprendi? Cara, porque ele é da década de 90. A droga é que o examinador pode cobrar um protocolo antigo. Quem usou computador na década de 90 tinha uma coisa chamada Newsgroup. Eu acessava, por exemplo, o grupo de notícias do Vasco. Aí tinha um monte de gente no grupo do Vasco. A pessoa escrevia uma mensagem e todos os usuários daquele grupo podiam ver. É o conceito hoje do fórum. Mas por que ninguém usa esse grupo? Porque o fórum é na web. O fórum eu uso com HTTP, eu escrevo com o navegador. O NNTP antigamente tinha que configurar servidor, usar um programa específico. A tendência é que as coisas vão migrando para a web, cada vez mais. Você vê que até o Word hoje em dia, eu não preciso mais instalar o Word, eu posso usar o Word online. A tendência cada vez é das coisas irem o quê? Para a nuvem, irem migrando para a web. Ok? Então a questão da Polícia Rodoviária do último concurso, que foi tida como difícil, ela está errada, porque o SMTP e o NNTP são usados no Outlook e não nos navegadores. Conseguiram entender? (91) O TCP é um protocolo da camada de transporte, que é orientado à conexão. Certo ou errado?
Maravilha. 92. Na camada de transporte do TCP/IP estão os protocolos TCP e UDP, sendo que o UDP é orientado à conexão e tem controle de fluxo. Está trocado. Não é o UDP, é o TCP. 93. O protocolo TCP é orientado à conexão e inclui mecanismos de retransmissão, é o que? Resiliente, vou tentar entregar, e controle de fluxo. Se congestionar, eu diminuo a velocidade. Está recebendo, eu vou aumentando. Essa questão está? 94. Quando um serviço Telnet está habilitado, ele funciona por padrão na porta 23, com o TCP, certo ou errado? Tem que olhar aquela tabelinha. Telnet usa TCP? Sim. Quem é que usa o UDP? DNS e DHCP. Porta do Telnet? 23. Então a questão está certa. 95. Esse número é um IP válido? 301 não, pô. O limite é 255. Se errar isso daí não passa nem no psicotécnico. São 4 números separados por ponto, variando de quê? 0 a 255. Ok? E a próxima? A próxima, fudeu, não sei. Vamos lá. Primeiro, vamos aprender um pouquinho de binário. Quem sabe qual o número 100 em binário? Quem sabe fazer isso? Qual o número 100 em binário? Bora, gente. Qual o número 100 em binário? Quem sabe fazer? Essa matéria cai na Polícia Civil do Distrito Federal, pode cair dentro de redes, né? É importante. Como é que eu faço conversão de binário, de decimal para binário e vice-versa? Existe uma regra, uma maneira matemática de fazer, difícil, e existe um macetão. É lógico que eu só vou ensinar o quê? O macetão. Então, da direita para a esquerda, 2 elevado a 0 dá quanto? Qualquer número elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. É só ir dobrando. Qual vai ser? Bora, pô? 8. Aí eu não preciso continuar, porque o número que eu estou querendo é o quê? 100. Não preciso continuar. Eu quero descobrir qual binário que corresponde a 100. O que eu vou fazer? Eu vou somar os números até chegar a 100. Não entendi. Eu quero chegar a 100. Eu posso acumular 128? Posso acumular 64? Posso acumular 32? 64 mais 32 vai dar quanto? Hein? Falta quanto? 4 está aqui, ó. Onde eu vou somar, eu coloco um 1 embaixo. Obrigado, Geraldo. Eu é que agradeço ele ser útil. Obrigado. Aonde eu não vou somar, eu coloco o quê? Então, o número 100, eu posso ignorar o 0 à esquerda, não preciso colocar 0 à esquerda, né? Nem em decimal eu preciso. Então, o número 100 vai ser o quê? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entenderam como é que se calcula? Eu quero saber qual o binário correspondente a 73. Faz aí rapidinho. Qual o binário correspondente a 73? O que a gente vai fazer? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nem preciso continuar. Né? Porque 73 vai ser 64, fica faltando quanto? 9, 8 e 1. Aí quando eu somar dá 73. Onde eu vou somar, boto 1. Onde eu não vou somar? Então 73 corresponde a 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Eu acho fácil. É fácil? Agora, se eu perguntar o contrário, que número é esse daqui em decimal? Bora, porra, mesmo raciocínio, qual é o número? Vê se entendeu. É só botar 1, 2, 4, 8. Onde tem 1 eu somo, onde tem 0 eu não somo. Ou seja, o macete, ele serve tanto para converter de decimal para binário, quanto de binário para quê?
Tem como errar? Não tem como errar, mano. Não tem como errar. Não tem como tu ter uma combinação diferente com o mesmo resultado. Legal? Então, na questão 96, eu quero que vocês descubram que IP é esse. Porque vocês estão acostumados a cada 8 ter um número, um ponto. Aqui está sem um ponto, mas você vai separar de 8 em 8. 8 pontos, 8 pontos, 8 pontos, 8. Eu quero saber qual é esse P aqui, esse e esse. Qual é esse P? Fácil, né? O primeiro é o que, gente? O primeiro é o que? 1. Cadê as canetas vermelhas? Não caiu, não. Vamos lá. O primeiro é 1. 1, 2, 4, 8. 8, 10, 11. O de baixo é igual, então é 11. E aqui? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Só não vou somar quem? O 16. 128, 192, 224. 224, 232, 236, 38, 239. Então, que IP é esse? 1.11.11.239. Por que, agora que vocês estão entendendo isso, por que o limite do IP é 255? Por que o limite do IP é 255? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 250 aí? Se eu tivesse o número 256, eu teria 9 bits. Aí deixaria de ser um octeto. O maior número que o octeto consegue representar é o quê? 255. Entenderam? A cada grupo de 8, o máximo que ele pode representar é 255. 256 tem 9 bits. Foi? Agora, matei que o IP aqui é 1.11, né? Ponto 11.11.239. Ele pertence à classe A? Sim ou não? Como é que eu sei a classe? Oh, meu Deus. Olhando primeiro. Olhando primeiro eu sei a classe. Ih, agora é a matéria avançada. Olhando primeiro eu sei a classe. Olhando primeiro eu sei a classe. Então, a classe A, ela tem o primeiro octeto variando de 1 até 126. É de 0 até 127, mas eu não posso usar nem o 0 nem o 127. Então é de 1 a 126. Na classe B, é de 128 até 191. E a classe C é de 192 até 223. Existem 5 classes. A D é reservada para multicast e a E é reservada para uso futuro. O uso futuro passou e a gente não usa. As classes D e E não podem ser usadas para representar IPs válidos em máquinas, né, de uma rede. Essa parte é complexa. Vai melhorar. Quantos octetos tem um IP? 4. O IP é o endereço de 4 octetos.